nos episódios anteriores, a gente mostrou o esforço do Brasil, do governo brasileiro, em arejar, em trazer as principais discussões no contexto desse que é o Fórum das maiores economias do mundo. Tentou, então, incorporar, mais do que em outros episódios ou capítulos do G20, tentam incorporar a sociedade civil, empresas, enfim, os atores relevantes nesse cenário de um mundo cada vez mais turbulento. Então, o governo do presidente Lula, ele tentou dar um destaque muito grande, né, para o G20 e ele apresentou, vamos dizer assim, 3 eixos fundamentais, né, o combate à pobreza, o desenvolvimento sustentável, a reforma da governança global. Mas o G20 é um fórum de cooperação que tem como foco, ou quando nasceu, principalmente a reunião de ministros de economia, de finanças. Isso foi se alterando, o G20 foi tratando de vários assuntos multilaterais e ele começou a discutir soluções para os principais desafios econômicos globais: crescimento, desigualdade, clima e desenvolvimento sustentável, né? Ocorre que ele tem muitos limites, porque dentro do G20, como nós tentamos mostrar, você tem os Estados Unidos da América do Norte, né, uma potência global, você tem a China, você tem a Rússia, você tem economias em ascensão, você tem a Índia, o Japão, enfim, a Europa, a União Europeia. E estabelecer um consenso num mundo em conflito, num mundo que vive a guerra na Ucrânia, que vive o massacre do povo palestino no Oriente Médio, né, promovido com apoio total e restrito dos norte-americanos, né? Então, é muito delicada a situação do G20. E o G20, ele, por mais que o Brasil tente levar a questão do fortalecimento do multilateralismo, isso vai depender muito, por exemplo, do resultado das eleições norte-americanas, onde um dos candidatos, o Donald Trump, é notoriamente contra o multilateralismo, né? Que é contra a inclusão social, que é uma das propostas fundamentais do Brasil, né, que tenta levar no contexto dos vários grupos de trabalho que existe, né, que enquanto o Brasil quer colocar o combate à desigualdade, existe ali forças políticas que hoje governam países importantes que são a favor da ampliação da desigualdade. Até porque o neoliberalismo, e o liberalismo já considerava isso, que a desigualdade é fundamental para obter o progresso, por incrível que pareça, né? Esse tipo de proposição está presente nos governos e também foi muito difícil, né? Você tratar da transição energética, tratar da reforma, por exemplo, de como tratar de questões que têm a ver com todos os países do mundo, ou a maior parte deles, como a questão ambiental. Isso exige uma reforma da governança global. Como que vai fazer isso, né? O G20 ele consegue atuar nesse sentido? É preciso dizer que não. Ele hoje é um fórum de discussão, por exemplo, das finanças internacionais, o único fórum, como a gente viu nos capítulos anteriores, onde tem alguma discussão disso com maior repercussão, é o G20. Mas o Brasil jogou muito esforço no G20. E valeu a pena? Essa é a grande pergunta que a gente tem quando chega aqui nesse último episódio, né? O Brasil, ele foi lá, colocou muito bem a questão do multilateralismo, mas é preciso que diga que a sociedade civil tinha uma demanda maior do que o multilateralismo, porque esse termo quer dizer o seguinte, é que o multilateralismo ele vai se concentrar na interação entre estados,
para resolver problemas, né? Isso sim foi uma proposta bem avançada, mas o multissetorialismo é mal visto, por exemplo, pelos Estados Unidos da América do Norte, né? E por outros países. Eles dizem que são a favor, mas o que é o multissetorialismo? Ele envolve múltiplos atores, não só governos, não só a esfera estatal, mas também as organizações da sociedade civil globais e a construção de soluções que não envolvam só governos, envolvam cientistas, acadêmicos, envolvam inclusive empresas e organizações que lutam por direitos nos mais variados tipos, pela justiça ambiental, a luta antirracista. Mas isso tudo, quais os avanços que vão ficar desse G20 no Brasil para o multissetorialismo? Isso a gente tem muitas dúvidas se na declaração final, que em geral ela encerra o G20, vai ser no final do ano, e que vai contar com presença de lideranças presidentes e primeiros ministros dos países, ele pode contar, inclusive vai depender muito se os Estados Unidos vai ou não, conforme o resultado das eleições que já vai estar ali em definição ou já definido, né? Então, o mundo está instável, turbulento, e o G20 não discutiu, por exemplo, um veto ao massacre, aos genocídios. Aí você fala, pô, mas isso não é pauta do G20. Bom, isso é pauta também do G20, né? Num momento onde a guerra parece que volta no cenário internacional como solução para uma série de problemas, né? E nas trilhas principais, a questão dos direitos humanos, ela podia apontar uma forte reprimenda às ações do Estado genocida, eu diria que criminoso de Israel. Mas como que você vai fazer isso com o seu maior apoiador? Como inclusive alguns dizem, né? O Estado de Israel, é claro, tem muita complexidade, muita autonomia, mas ele faz ações também dos interesses norte-americanos ali naquela região, né? Então, quais as expectativas que a gente tem para o futuro, né? Quando encerrar esse G20 no final do ano, né? Vai ter aumentado a participação da sociedade civil, fortalecida a cooperação internacional, algumas soluções consensuais serão indicadas nos desafios globais mais urgentes, ou não há consenso entre as 19 maiores economias e a União Europeia, que é o que integra o G20, é o bloco econômico. Entre as 20 economias maiores do mundo, há consenso sobre algumas soluções para desafios globais, consensos efetivos, que gerem ações efetivas? Então, aumentar a participação na sociedade civil, eu tenho dúvidas. Fortalecer a cooperação internacional, talvez isso aconteça na declaração final e tenha algum tipo de ação. Mas mexer na governança, não acredito. Vamos ver aí o que o Brasil consegue costurar. A diplomacia brasileira é experiente. Nós temos um governo com intenções bastante nítidas, bastante sólidas, legítimas do ponto de vista econômico, e só que isso tudo não basta, porque o outro lado, ou os outros países também têm suas pretensões, e pode parecer bobo, né? Colocar uma frase numa declaração internacional, você pode dizer assim, isso aí não vale nada. Sim, tem muitas vezes pouca efetividade, mas isso é usado para poder colocar, avançar as ações junto a outros países, a colocar dentro do país na disputa interna, mostra uma certa força, legitimidade internacional quando uma frase entra numa declaração dessa. Então, por isso que isso é tratado como um jogo muitas vezes de empate,
né, por parte dos representantes das economias mais ricas que vão estar construindo essa declaração final. Então, o G20 ele nos coloca a seguinte pergunta: será que a gente tinha que ter jogado todos esses esforços mesmo? Qual é a relevância das 20 maiores economias do mundo? Será que é daí que vai surgir uma nova organização internacional? É daí que a gente acredita que a gente vai conseguir, por exemplo, implementar elementos que são cruciais aí de interesse amplo, desde as questões ambientais. Será que não seria melhor a gente ter apostado num fórum que tivesse algum mecanismo um pouco mais resolutivo a partir de consensos entre os países diante da crise ambiental que nós estamos vendo aí? Enquanto eu estou falando aqui, minha garganta está seca. Estamos vivendo um país em chamas. O país que cediu o G20 está em chamas. O ruralismo, ele não respeita nada, então ele joga fogo em São Paulo. A própria ministra Marina Silva acabou de declarar que corremos o risco de perder o Pantanal até o final do século. Ou seja, nós tivemos índices de secura do ar muito comparáveis ao deserto de Atacama. Quer dizer, obviamente, tudo isso depois de chuvas, alagamentos, uma precipitação pluviométrica absurda no sul do país. Ou seja, o mundo está com um clima em alteração profunda e nós não conseguimos reduzir a emissão de CO2, e nós ficamos ainda apostando em coisas absurdamente abstratas. Eu sei que muita gente acredita no mercado de troca de carbono e tal, mas veja, abstrair os ecossistemas, dizer que você pode detonar um ecossistema aqui e depois você lança créditos de carbono e que vão gerar dinheiro para uma ONG plantar umas árvores ali em outro ecossistema, ou naquele mesmo ecossistema destruído, isso não faz o menor sentido. Isso é uma abstração, é capitalizar as coisas, é tornar tudo capital, tudo moeda. E o meio ambiente não é capital, não é moeda. O meio ambiente nem recurso é. O capitalismo trata como recurso. Mas nós devemos tratar como meio de vida, como algo que nós fazemos parte e ele nos integra. Só que o que nós estamos fazendo é desintegrando esse cenário. Então, não dá para vir com esse neoliberalismo ambiental que comanda ainda várias instâncias de debates ambientais, né? E no G20, a gente vai conseguir tratar dessa questão? Então, esse avanço mínimo é suficiente, né? Esses desafios de implementação, como que nós vamos estar? E o papel da mídia, né? A mídia, ela deu uma importância quando uma liderança aqui e ali falam, e a mídia brasileira é colonizada, né? Ela dá mais importância a lideranças políticas do exterior do que daqui. E aqui, na verdade, a gente está numa disputa com a extrema-direita muito forte, que neutraliza a parte da mídia, né? Porque tem gente que tem muita simpatia, por exemplo, pelo governador de São Paulo, que tem uma cara melhor que a do Bolsonaro, uma fala mais articulada, ele demonstra ser uma pessoa mais comedida, mas é só na forma, porque, na verdade, ele é dessa turma da extrema-direita que considera que a destruição de direitos vai salvar o mundo, entregar mais, privatizar mais. Contra a maioria da população de São Paulo, ele privatizou a água para os amigos. Então, é uma situação muito complicada, e a imprensa no Brasil, ela sempre foi refém, né, desses interesses econômicos mais brutais, né? Muitos interesses norte-americanos comandam a imprensa brasileira, mas das famílias que, felizmente, a gente nunca teve a democratização da mídia efetivamente no país, né? Mas qual foi o legado? Qual será o legado disso
para a presidência brasileira, bom, ele fez um G20 que mobilizou todo o governo. Os resultados são pouco, vamos dizer assim, até esse momento a gente pode dizer que serão pouco alvissareiros, mas ele conseguiu passar pelo G20 entregando boas propostas, mesmo que elas não sejam incorporadas. Bom, e em pouco tempo ninguém vai mais lembrar disso no mundo. Ou vai? Essa é a questão. Vai ter alguma grande repercussão disso, uma grande alteração? Olha, tomara que tenha. No sentido que o Brasil levou, propostas muito boas, avançadas, mas eu acho difícil. E vou terminar com 2 grandes exemplos. No meio de uma concentração de renda brutal que vive o mundo, né, você pega até o Banco Suíço, que tem aquele reporte sobre a riqueza global, né, você vê que 48,4% da riqueza do Brasil está na mão de 1% da população. Na Índia isso é 41%, nos Estados Unidos 34,3%, na China 31,1%, e a China socialista. E a Alemanha 30%. Repare, 1% detém 30% da riqueza da Alemanha e quase 50% da riqueza do Brasil. Isso é o capitalismo no mundo inteiro. Então, nós temos, diante dessa concentração brutal, que caminha para uma barbárie e que pode ter uma piora por causa dos efeitos dos sistemas automatizados, da inteligência artificial realmente existente, pode ser muito ruim. Bom, o que nós estamos fazendo para enfrentar essa concentração de renda? Bom, a concentração de renda talvez não seja nenhuma preocupação dos Estados Unidos, não seja uma preocupação dos países ultracapitalistas, mas ela é um problema, ela é um grave problema para a economia, para as economias mundiais. Em tempos de IA, ela é um problema maior ainda, porque junto com a concentração de renda nos países, existe a concentração de recursos computacionais, de dados entre os países, nessa divisão internacional do trabalho. Então, repare, o que nós levamos para enfrentar isso? Não, temos que levar as coisas com cuidado. Então, o G20 não vai tratar desse tema crucial que se chama concentração da renda global. E um outro tema que é fruto dessa concentração, que é, bom, já que então está concentrada de forma absurda a renda, vamos tributar os super ricos, não é? Vamos aplicar a ideia da justiça tributária. E os super ricos quem são no Brasil? 1%? Claro que não. 0,5%? Claro que não. É uma 10ª parte de 1% daqueles que estão no topo da riqueza. Nós conseguimos tributar os super ricos, nós colocamos esse debate no mundo, nós criamos um imposto que poderia melhorar. Porra, imagina a tributação dos super ricos, dá muito recurso para equalizar essa riqueza no mundo, a renda, resolver problemas ambientais, problemas da fome. Não. A gente não consegue avançar na tributação e antes da tributação, na discussão, num grupo tão seleto como o G20, da necessidade imperiosa de tributar os super ricos. Então, quer ver? Antes que alguém fale, não, coisa de comunista. Cuidado, colega. Eu pergunto a você, você conhece alguém que ganha mais de 1 milhão por mês? Nós estamos falando de gente que ganha isso. Se você conhecer, parabéns, você é de um seleto grupo que tem acesso aos super ricos. Mas eu acho difícil. Você, como disse o Boulos, você que tem um Celtinha, ou mesmo um Jeep Renegade, você não é super rico, colega. Você está muito longe disso. Você está mais perto de ser um super pobre. Principalmente nesse mundo turbulento que coloca a classe média em grande instabilidade psicossocial, inclusive, o que gera, né, uma adesão a figuras torpes, como o Lamaçal, em São Paulo, que é um coach, né, que diz sou contra tudo e contra todos. Na verdade, é um cara ligado à lavagem de dinheiro,
a coisas assim absurdas. Então, nós estamos no G20, voltando aqui para o debate, você teria que ver, será que a gente vai avançar nesse G20? Espero que sim. E aqui acaba essa problematização, dizendo o seguinte: olha, talvez o G20 não seja mais útil. Sabe por quê? Porque as grandes pautas que a gente tem no planeta, não me parece que elas serão consensuais. A gente precisa executá-las, a gente precisa reduzir desigualdades, riqueza, renda e poder aonde nós pudermos. Nós precisamos aplicar medidas muito sérias de justiça ambiental. Nós precisamos ampliar o papel e o combate àquilo que impede as mulheres de ocupar mais espaços na sociedade. A gente precisa defender os direitos dos frágeis e nós precisamos avançar no combate ao racismo no mundo inteiro e ao combate também à ideia de que a guerra vai solucionar os problemas da humanidade. Mas para isso, a gente precisa, antes de mais nada, explicar que dependendo da onde a gente resolva ir, o que tem pela frente é a barbárie, não é a melhor condição de vida. Por isso, talvez, será que vai sair alguma coisa positiva do G20? A gente não sabe. Até o momento, talvez saia algo bastante tímido, mas algo que aponte na melhoria da governança global sem ter, na verdade, uma solução. Aponte na ampliação da participação social sem ter também solução. O fortalecimento do multilateralismo como intenção. Mas isso é muito pouco. Mas vamos lá. Já é alguma coisa? Não sei. Aí depende de você. Você avalia. Obrigado por ter acompanhado com a gente por dentro do G20. Bye, bye.